Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos meditar sobre algo muito poderoso. Eu creio que nessa noite eu tenho um recado profético para entregar para você. Nesse tempo especial onde nós estamos começando o ano, começando esse ano de 2026, eu creio que o Senhor quer falar algo poderoso ao nosso coração. E eu quero já entregar essa palavra a você. O tema daquilo que eu quero ministrar ao seu coração é escolha as suas guerras. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 até o versículo 17, está assim lá na palavra do Senhor. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Essa é uma palavra de Deus para você nessa noite. Não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor Deus lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, ó Focal Point Church, Ministério Brasileiro. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Agora nós queremos ler outros dois textos para que a gente possa começar essa conversa. Está lá em Salmo 46, um dos meus salmos favoritos. Quem me conhece sabe que eu amo o livro dos Salmos, e esse é um dos meus salmos favoritos, que a gente ensina para os nossos filhos, decora, guarda no coração. Salmo 46, versículo 9 a 11 diz, está lá projetado, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Amém? Podemos ler juntos? Salmo 46, do 9 ao 11, diz lá: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor... Só 2 aleluia, 3 meio glória a Deus, irmãos, não tem como. Tem uns versículos, olha, deixa eu dizer para você, tem uns textos da Bíblia que não dá para ler com boca mole. Não dá para ler com boca mole, não dá. Tem que ler de novo. Vamos ler de novo agora com vontade? E você vai ler, você vai declarar esse versículo 11 sobre a sua vida, amém? Vamos ler de novo? Fala para o irmão do seu lado, irmão, lê como profeta, fala para ele, lê como profeta. Fala para ele assim, você não é derrotado, você é mais do que vitorioso. Diga para ele assim, você não está lendo um gibi, um jornal qualquer, você está lendo a palavra do teu Deus, diz para ele. Isso aqui não dá para ler de qualquer jeito, vamos ler novamente, Salmo 46, 9 a 11, diz assim, vamos lá, 1, 2, 3, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Essa é a verdade de Deus. Para terminarmos, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Talvez é o mais... Espero que você já tenha feito aí um propósito de leitura da Bíblia esse ano, renovado o seu propósito. Talvez nós estamos lendo mais Bíblia do que você leu a semana inteira desde o começo do ano. Mas vamos lá que eu vou te ajudar. 2 Coríntios 10,
do 3 ao 5. Diz assim, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pai, ao ler essa palavra, nós tomamos posse dessa verdade. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine a mente, ilumine o entendimento do nosso espírito. Senhor, para que nessa noite nós saímos daqui, Senhor, na totalidade daquilo que o Senhor sonhou para nós. Não nos deixa perder essa palavra. Não nos deixa, Senhor, perder o foco nesse ano de 2026. Ensina, Senhor, a nossa vida a focar naquilo que o Senhor tem chamado. Prepara os nossos dedos para a peleja. Ensina o nosso coração a guerrear diante do Senhor, para que nós experimentemos a vitória que só o Senhor pode nos dar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero liberar algo sobre você nesse primeiro domingo de 2026. E eu recebi isso da parte do Senhor para a minha vida e eu quero compartilhar isso para você. Existem, irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, nesse período de transição de um ano para o outro, para muitos talvez seja somente uma virada na folhinha, outros têm uma expectativa de algo que aconteça. Tem gente que tem planejamentos, uns já fizeram algumas metas, alguns objetivos, alguns planejamentos. E nesse tempo de transição, eu quero que você entenda que todo período de transição, ele nos deixa vulneráveis. Ele faz com que, quando nós começamos a traçar metas, planos e objetivos, resistências surjam sobre a nossa vida, não é assim? Toda segunda-feira é o dia internacional de começar uma dieta, não é? Ou de pelo menos comprar um monjaro agora. Tem um irmão Jairo que está visitando os irmãos aí agora. E aí a gente sempre trabalha na expectativa de um futuro melhor. Todo começo de semana a gente diz, a gente vai começar algo, a gente vai fazer. Talvez você começou a dizer, nesse ano eu vou guardar um dinheiro. E aí a primeira coisa que acontece é fura um pneu, né? Alguma coisa acontece. Aí liga alguém dizendo, eu estou precisando de uma ajuda. E você tem que desinteirar alguma coisa para abençoar alguém. Hoje você diz assim, eu vou começar a leitura bíblica. E aí o trabalho aumenta, a família briga, a esposa começa a falar, o esposo começa a sair da linha. Aí você perde aquele dia, o outro dia. E aquele planejamento que você tinha, logo vai por água abaixo. Quando você diz, eu vou gastar mais tempo em oração, aí você começa a ficar tão preocupado, que começa a acontecer uma porção de coisa, uma porção de notícia, que você não tem nem cabeça para vir diante do Senhor. Você começa a tentar resolver com as suas próprias mãos. Isso pode ser para qualquer plano, para qualquer planejamento. Você diz, eu vou começar algo, e aí as resistências, elas logo se levantam, porque todo período de transição traz consigo resistências, que vão nos empurrar para essas mudanças, ou vão nos manter nos lugares onde nós estamos. Nós lemos aqui um texto em 2 Crônicas, no capítulo 20, que é um texto muito interessante, porque conta a história, só para você entender o contexto daquilo que a gente está falando. Nós estamos falando aqui do reinado do rei Josafá. Josafá era o rei do reino do sul. O povo de Israel se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul. Muitos reis que vieram antes de Josafá não adoravam a Deus, fizeram tudo errado. Mas Josafá fez certo, restabeleceu os altares, buscou o Senhor, viveu uma vida reta diante de Deus. E de repente, irmão, se você ler todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai perceber que os reis à sua volta viram que o reino do sul, governado por Josafá, ainda que fazendo e tomando as atitudes certas, buscando ao Senhor e vivendo em paz, era um reino vulnerável. Era uma presa fácil para que os inimigos entrassem e estancassem o avanço daquele reino. Então, naquele capítulo você vai ver os moabitas, os amonitas e os meunitas. Eram três povos que já tinham um histórico de guerra contra Israel. Eles eram povos que guerreavam entre si, mas quando eles veem o reino do sul vulnerável, quando eles veem aquele reino que era bonzinho, pequeno, mas militarmente frágil, não tinha como sobreviver, eles dizem, está aí uma boa presa para nós. Então eles se unem
E eles agora começam a vir contra o reino do sul, contra o reino de Josafá. As notícias chegam para Josafá e dizem assim: olha, você não fez nada de errado, você não buscou guerra com ninguém, você está buscando a Deus, você está fazendo tudo certo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Vem uma guerra feia aí contra você. Vem um exército que é maior do que o povo que está dentro do seu reino. É tanta gente que vem contra você que agora não tem jeito, tudo agora vai por água abaixo. É importante, irmãos, a gente pensar sobre isso, porque Judá não pecou, Judá não fez nada de errado, Josafá, pelo contrário, tomava as atitudes corretas, mas mesmo assim, as guerras se estabeleciam contra isso. Eu já quero dar uma palavra de esperança para alguém aqui em 2026, porque talvez alguém já comece esse ano pensando assim: o que eu fiz para merecer tal coisa? Meu irmão, você não precisa fazer nada, mas quando os inimigos à sua volta vão ver que há potencial em você, fique pronto para a resistência. A boa notícia é que você tem um Deus que guerreia as guerras junto com você. Aquilo que você está fazendo, a sua busca, a sua oração, não te livra das guerras que virão contra você. Mas elas te dão força para ver o Senhor guerreando cada uma delas ao teu favor. Não desista da oração, não desista de se colocar diante do Senhor, não desista de viver uma vida reta, santa, de buscar a Deus em primeiro lugar, porque a seu tempo você tem o Senhor guerreando as guerras por você. Novo tempo, novas decisões, novos alinhamentos espirituais, e o ataque vem para qualquer pessoa. Vem para quem está fazendo o certo e também vem para quem está fazendo errado. A diferença é que quem está buscando o Senhor vê livramento da parte de Deus. A gente não sabe, irmãos. A gente olha às vezes à nossa volta, começa a olhar alguém e a gente começa a pensar assim: por que dá tão certo para fulano? Por que tudo dá tão certo para ciclano e para mim nada dá certo? Irmãos, não se iluda com a vida do Instagram. Não se iluda. Não se iluda com as fotos, com os reels, com as coisas que as pessoas projetam. Ninguém vai projetar o mal. Vai lá comer 1 quilo de sal para ver como é que o negócio está andando. Não caia na grande besteira de pautar a sua vida naquilo que os outros projetam. Continue sendo firme aquilo que o Senhor te chamou, e a seu tempo você vai colher uma grande colheita. Quando Josafá recebe aquela notícia, o Josafá poderia muito bem ter arrancado os cabelos e falado: meu Deus, eu fiz tudo certo, eu não mereço isso, como muitos de nós fazemos. A gente se desespera quando as coisas começam a sair do eixo, quando as notícias de guerra começam a vir sobre nós, a gente começa a ficar desesperado. Mas Josafá não faz isso, ele não reage no impulso. O que ele faz? Ele não acolhe aquela guerra na emoção, no desespero. Ele decide buscar a Deus. Ele decide levantar e convocar toda a nação para um grande jejum. Ele reúne o povo e ele entende que antes de qualquer batalha externa, existe uma batalha interna que precisa ser vencida. Sabe, irmãos, a batalha que precisa ser vencida para nós em 2026 é a batalha do foco. Nós precisamos vencer essa batalha, porque deixa eu dizer uma coisa para você: tudo nesse ano que se inicia vai tentar tirar você do foco. Se você não estabelecer metas, princípios e direções que vêm da parte do Senhor, tudo vai se tornar emergência sobre a sua vida. E aí, irmãos, quando a gente está olhando para tudo, a gente não está olhando para nada. Quando a gente está indo para todos os lugares, a gente não está indo para lugar nenhum. Uma grande batalha que o Senhor quer que nós vençamos nesse ano de 2026 é a batalha do foco, é saber as guerras que eu preciso lutar. Tem guerras que você vai precisar lutar, e tem guerras que você vai sentar e ouvir as direções de Deus e deixar o Senhor guerrear por você. Tem gente que chega no início de 2026 já cansado, exausto, já chutando tudo, pendurando a chuteira, jogando a toalha, já chamando Jesus de Genésio, já acabando com tudo, já desistindo de tudo. Sabe por quê? Porque passou o ano de 2025 lutando batalhas que você não deveria ter lutado, se envolvendo em problemas que você não deveria ter se envolvido.
Enquanto o Senhor estava chamando você para um nível maior de confiança, para o esconderijo do Altíssimo, para o lugar de renovo, você estava preocupado, perdendo noite de sono, tentando calar a voz do inimigo, dando as suas justificativas, querendo mostrar outro jeito, que alguém falou, que alguém disse. Meu irmão, ouça o que o Senhor está nos dizendo nesse primeiro domingo de 2026. Escolha bem as suas guerras, porque você vai chegar no ano de 2026, no final dele, olhando para trás e dizendo: se eu cheguei aqui, foi porque o Senhor me deu vitória. Eu creio nisso, meu irmão. E a gente precisa ter o nosso foco no Senhor. E foco, irmãos, vem no meio da oração, no meio da busca de Deus, no meio de ouvir a voz do Senhor. Porque aqui, no versículo que nós falamos aqui, ó, versículo 12, o primeiro versículo que lemos, lá de 2 Crônicas 20, Josafá fala algo muito interessante, que eu me assemelho a Josafá. Ele diz assim, olha, quando ele recebe a notícia de que os reinos estão vindo contra ele, ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o que nós vamos fazer. Você não precisa ter resposta para tudo, meu irmão. Posso tirar um peso de sobre os seus ombros? Você não precisa ter resposta para tudo. Você só precisa ter uma convicção, a mesma que ele teve. Ele diz: nós não sabemos o que nós vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E é essa frase que bateu como um sino no meu coração, dentro da minha alma. Eu não sei o que fazer. Talvez alguém chegue aqui nesse ano de 2026, no início, dizendo assim: existem coisas e situações que você não sabe o que fazer. E tudo bem. Não tem nenhum problema. Deus não está na expectativa de que você não erre, de que você seja perfeito. Senão Ele não tinha nem criado você. A única expectativa que Deus tenha sobre a tua vida, a teu respeito nesse ano de 2026, é que você não tire os olhos do Senhor. A expectativa de Deus para o ano de 2026 é que você não tire os olhos do Senhor. Você vai ser tentado a colocar os olhos na ciência, você vai ser tentado a colocar os olhos nas coisas que fazem sentido de uma maneira natural. Você vai ser testado em colocar o seu foco, os seus olhos nos recursos dessa terra. Você vai ser tentado a colocar os seus olhos nas respostas do governo, das mudanças, das leis. Você vai ser testado se você realmente está vivendo uma vida para Deus ou você está vivendo para você. Meu irmão, não caia, não reprove em nenhum desses testes. O chamado de Deus para você nessa noite é: continue colocando os olhos no Senhor. Sabe, irmãos, essa frase que eu não sei o que fazer, mas eu continuo olhando para o Senhor, revela algo poderoso. Revela maturidade espiritual. Porque Josafá, ele admite os seus limites, mas ele reafirma a sua confiança. Ele entende algo muito essencial: nem toda guerra que aparece é uma guerra que deve ser lutada de jeito humano. Você pode dizer isso para uma pessoa do seu lado, diga para ela assim: nem toda guerra que aparece deve ser lutada de um jeito humano. Fala para ela: o que nós precisamos então? Pergunta para ela: o que nós precisamos? Responde, fala: maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Porque maturidade espiritual não é lutar todas as guerras, é saber lutar as que Deus mandou a gente lutar. Quantos estão ouvindo aqui essa palavra? E aí eu quero te dar nessa noite, para que a gente possa andar bem certinho, nesse domingo de Santa Ceia, nesse tempo que a gente vai começar jejum e oração, essa próxima semana, nesse tempo que a gente está chamando o povo de Deus para buscar o Senhor, eu quero te dar 3 posicionamentos que a gente precisa ter, se nós queremos escolher bem as guerras que o Senhor tem para nós nesse ano de 2026. O primeiro posicionamento que a gente precisa ter é que antes de escolher a guerra, nós precisamos escolher onde colocar os nossos olhos. A primeira decisão espiritual é definir o nosso foco. E isso, irmãos, nos ensina que o problema não começa quando a guerra começa, quando a guerra aparece. O problema começa na nossa vida quando a gente desvia os nossos olhos daquilo que o Senhor não nos chamou para olhar. Quando a gente tira os olhos daquilo que Deus disse: olha, põe os olhos em mim, a gente tira os olhos, é aí que o problema começa. Muitas batalhas que a gente vive na nossa vida, elas sugam de nós toda a nossa energia. E elas vão sugando a nossa energia. Sabe por quê, irmãos? Não é só pela maldade do inimigo. O inimigo, ele tem uma estratégia para nós. Mas
o inimigo vai trabalhar pouco se você não tiver um foco e ficar perdido aí, andando para um lado e para o outro. O inimigo nem precisa trabalhar muito. A falta de foco do nosso coração já nos deixa vulneráveis. Quando os nossos olhos começam a ficar confusos, quando o nosso coração começa a ficar em conflito, e colocar os olhos em Deus não é ignorar a realidade à nossa volta, é decidir de onde a realidade será interpretada. Ou eu vou olhar para as coisas naturais, ou eu vou enxergar a soberania, o cuidado e o favor de Deus sobre a minha vida. A Bíblia deixa muito clara que o olhar espiritual governa a direção da nossa vida. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo, é a janela, é o lugar de iluminação do corpo. Os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. O outro versículo diz: se os seus olhos forem mal, grandes trevas você está vivendo. A maneira como a gente vê as coisas determina tudo. Aquilo que governa o nosso olhar, ou acaba iluminando ou escurecendo o nosso interior. Mas aí, como que a gente vai fazer isso, pastor? Eu quero te dar aqui 4 coisas. Está aí no seu boletim, você pode acompanhar, leva para casa, orar, você pode fazer notas. Não deixa no banco aqui o boletim, não. Leva e seja ministrado nessa semana. Mas como que a gente coloca isso na prática? Como que eu coloco os meus olhos em Deus? Primeiro passo, irmãos, na oração. Não tem como a gente começar o ano de 2026. Não tem como a gente começar falando sobre colocar os olhos no Senhor, escolher bem as nossas guerras, se nós não estamos falando em oração. A primeira coisa que Josafá faz é orar publicamente. Ele não reage, ele não se defende, ele não explica. A oração aqui, irmãos, para Josafá não é fuga, porque muita gente encara a oração como fuga. Quando eu não tenho mais nada o que fazer, eu vou orar. Ou então quando alguém fala assim: não sei, eu estou orando. Na verdade, você está se esquivando do problema, não está orando nada. Oração virou uma desculpa para quem não está fazendo nada. Mas na verdade, oração não é fuga. Oração é governo espiritual. Oração não é discurso bonito, não é falar as palavras certas, mas é alinhamento com o céu. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E orar sem cessar, irmãos, não significa que você vai ficar ajoelhado no seu quarto orando. Não é, a gente está abrindo aqui tempos de oração nessa semana, para você vir, turnos de oração, para você vir buscar o Senhor. Não é para você ficar 24 horas enclausurado dentro de um lugar orando, não. Mas oração fala de ficarmos atentos. Você pode estar fazendo o que você está fazendo, mas você manter um espírito de oração. Você pode estar dirigindo, você pode ser, claro, você precisa ter o seu tempo a sós com Deus, você precisa se dedicar, você precisa ter aquele tempo onde você fecha a porta, desliga tudo, larga o celular, fecha as telas, você vem diante do Senhor e você acalma a tua alma. Mas durante o seu dia, você pode passar um dia em comunhão com o Senhor. É consultar Deus antes de reagir. É antes de responder, buscar o que o Senhor está fazendo por trás disso tudo. Antes de tomar uma decisão, colocar aquilo diante do Senhor. Às vezes, irmãos, em fração de segundos, uma oração pode salvar você de um grande problema. Quem ora primeiro, evita batalhas desnecessárias depois. Primeira coisa que você precisa é retomar sua vida de oração. Colocar os olhos no Senhor é retomar sua vida de oração. Segunda coisa, é em jejum. Por que jejum? A Bíblia nos diz, lá em Mateus capítulo 17, 21, Jesus falando aos discípulos, ele diz assim, olha, existem castas, qualidades, espécies de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jejum, irmãos, é prática espiritual. Jejum não é você só se abster de alimento, não. É você aquietar a sua vida, trazer ordem à desordem interna. Jejum é escolher reduzir o volume da carne para aumentar a sensibilidade do espírito. Jejum não é convencer Deus, mas é mudar, treinar o meu coração para ouvir a voz do Senhor. Eu não dependo tanto de comida, eu não dependo tanto de coisa. A gente só começa a perceber o quanto a gente está viciado em algo quando a gente tira aquilo da nossa rotina. O quanto a gente está dependente de alguma coisa quando a gente remove aquilo do nosso dia a dia. Sabe, irmão, Jesus, quando ele fala isso para os discípulos, ele não está falando de níveis de um demônio mais forte. Existem demônios mais fortes e demônios mais fracos. Mas ele está dizendo que existem níveis diferentes de resistências espirituais.
E quando eu entro num tempo de oração e jejum, algumas batalhas que eu estou vivendo, elas não caem só com uma oração, com um culto, com alguém orando por mim, botando a mão na minha cabeça, com uma boa intenção. Não, castas, espécies, existem qualidades de demônios, forças espirituais malignas, que representam problemas persistentes. Todo ano, você já disse, ano após ano, todo ano que começa você diz, esse ano eu vou parar com isso, esse ano eu vou me libertar desse vício, esse ano eu vou abandonar esse hábito, esse ano eu vou fazer tal coisa. E existe algo que resiste aí, meu irmão. Comece o ano de 2026 quebrando as resistências do inimigo. A gente tem que saber as lutas que a gente precisa lutar. Existem fortalezas espirituais e emocionais que se alimentam da carne, que se alimentam da nossa distração. Coisas que vão acontecendo conosco, fortalezas espirituais, dilemas, sofismas, mentiras que vão se alimentando da nossa falta de foco. Hábitos, reações emocionais, conflitos que são persistentes, medos, decisões que a gente toma errado de novo. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não sei porquê, mas volta e meia eu tomo essa decisão. Eu só me agrupo com pessoas que não prestam. Eu só entro em relacionamento que é destrutivo. Eu não sei porque eu fico com raiva de mim mesmo, porque estou eu nessa coisa de novo. Você já viu pessoas falando assim? Isso são resistências espirituais que precisam ser quebradas. Em 2 Crônicas 20, Josafá, ele entende isso, e aí ele não só ora, mas ele convoca toda a nação para um jejum. Ele cria um ambiente espiritual mais profundo, porque o nível da ameaça exigia um outro nível de consagração. Quem está me ouvindo aqui nessa noite? O jejum, irmão, não torna Deus mais poderoso. O jejum torna você mais sensível. As suas resistências são quebradas. Quem não aprende a se aquietar, acaba lutando no tempo errado. Quando vem as guerras, você logo pula numa guerra, quando Deus diz para você ficar quieto. Quando vem um post da internet, um recado do capeta no WhatsApp, quando vem qualquer coisa que vem na sua direção, você já quer ir em direção daquilo e resolver. E o Senhor está dizendo, calma aí. É nessa disciplina espiritual que a gente aprende o equilíbrio. Terceira coisa para a gente manter os olhos no Senhor, a palavra, vigilância espiritual. Quando Deus responde, Ele não entrega um plano militar para o povo de Judá. Sabe o que ele faz? Ele entrega uma palavra. Vocês não vão ter que lutar. Uma palavra. Você já teve uma palavra? Irmão, você já buscou uma palavra de Deus para o seu ano de 2026? Você já tirou um tempo de oração em busca do Senhor? Eu sei que muita gente senta para fazer planos, objetivos, mas no meio disso tudo, qual é a palavra que Deus liberou para você nesse ano de 2026? Pare e pense nisso. Pense na sua família, qual é a direção espiritual? Ou você vai viver o ano de 2026 da mesma forma que você vai viver o 2025, 2024, 2023, 2022, e você vai continuar nesses ciclos de derrota, esperando o socorro vir do céu, quando na verdade o socorro já está disponível no céu, ele só está esperando você se posicionar na terra, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E quando a gente se coloca no lugar de posicionamento em Deus, coisas são liberadas no reino espiritual. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está... O que está dizendo lá, irmãos? Me ajuda. O Espírito está... Mas a carne é fraca. Tem coisa, irmãos, que a gente só não recebe, porque a nossa carne ainda está muito forte. Tem coisa que não aconteceu na minha vida, na sua vida, porque a nossa carne está muito forte. Se Deus nos desse no lugar onde nós estamos, Ele estaria validando aquilo que está errado na nossa vida. Então Ele está esperando de nós posicionamento. Nem toda provocação é um chamado para a guerra, meu irmão. Nem toda verdade precisa ser dita no momento que você acha que tem que ser dito. Josafá venceu porque ele não reagiu à ameaça, mas ele respondeu a uma palavra. Ele não foi contra o povo, ele andou debaixo da palavra que Deus tinha dado. Se Deus falou que é para fazer, eu vou fazer. Se Deus disse que é assim, eu vou obedecer. Se o Senhor mandou andar nessa forma, eu vou andar nessa forma. Eu não tenho nada a ver com os amonitas, eu não tenho nada a ver com os meunitas, eu não tenho nada a ver com os meus inimigos, eu tenho a ver com o Senhor. Eu respondo a Ele. E quem vigia, escolhe batalhas. Quem não vigia,
reage a qualquer tipo de ameaça. Quarta coisa que você precisa ter para ter os olhos no Senhor: andar no Espírito e não na carne. O ano de 2026, você está sendo chamado para andar no Espírito e não na carne. Andar no Espírito não é algo místico, não é algo que transcende, só alguns foram escolhidos para andar nisso. Não, meu irmão, o Espírito Santo que habita dentro de você te dá força para você andar no Espírito. É uma escolha diária de governo. É decidir que as nossas reações não mandam mais do que as direções de Deus sobre a nossa vida. As minhas emoções não mandam nada. Não é porque eu estou triste, porque eu estou abatido que eu vou deixar de ir na igreja hoje. Porque eu não estou legal, eu não vou fazer. Porque eu não estou sentindo, eu não vou orar. As minhas emoções não me governam. O que governa são as direções que Deus já me deu. Porque a carne, irmãos, sempre quer agir rápido. Ela quer provar força. A carne quer responder no calor da emoção. Quer lutar e vencer no braço. Quando alguma coisa acontece, você quer logo ir em direção daquilo. Mas o Espírito nos chama a pausar, a ouvir e a obedecer. Diga comigo, o Senhor está me chamando para parar, ouvir e obedecer. Fala para a pessoa do seu lado, o Senhor está te chamando para parar, ouvir e obedecer. Gálatas 5,16 diz: por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É possível. É possível. Foi isso que Josafá fez. Ele sentiu medo? Sentiu. Ele sente, claro, quem não sente medo? Você está numa ameaça. Você tem povos que são maiores do que o seu próprio povo. 3 povos se unem contra você. Ele sentiu medo, sentiu, mas ele não reagiu. Ele foi pressionado de todos os lados. Imagina ele como rei recebendo. Você tem que fazer alguma coisa, toma alguma decisão. O que nós vamos fazer? Qual que é a próxima direção? Diz o que a gente tem que fazer. Bota agora uma estratégia. Olha só, você agora, a pressão. Irmãos, tem hora que a gente se sente pressionado. Tem hora que as coisas à nossa volta demandam uma resposta. Você vai ficar bobo? Você vai fazer papel de palhaço? E agora você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se levantar. Você precisa fazer. E a gente vai sendo pressionado. Josafá foi pressionado? Foi. Mas ele não atacou. Porque às vezes no meio da opressão, a gente vira um porco espinho. A gente ataca quem está perto, quem está longe. A gente começa a ser grosso com todo mundo. Você já viu uma pessoa assim? Você já viu? Só olha para mim, não fala com ninguém agora. Não cutuca ninguém agora. Só olha para mim e balança a cabeça e fala, deixa Deus falar, aleluia. Porque tem gente que se torna um porco espinho. Tem gente que você não pode falar nada com a pessoa. Ela está debaixo de pressão, ela reage, a carne dela está pulando. Quando Josafá foi provocado, você imagina, você não tem nada, seu reino vai acabar, seu reino vai falar, imagina as palavras que estavam sendo ditas, os rumores. Uma das estratégias de guerra naquele tempo antigo era espalhar notícias. Hoje a gente ainda tem isso, os fake news, as coisas que vão acontecendo, as mentiras que viriam. Quando ele foi provocado, o que ele escolhe? Ele escolhe adorar a Deus. Adorar a Deus. Irmãos, é na presença. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto uma nuvem de glória vindo sobre nós. Na presença de Deus. É adorando o Senhor que a nossa vida é ajustada. Andar no Espírito, na prática, é submeter as nossas decisões. É submeter as nossas palavras, as nossas atitudes ao governo de Deus. Talvez, irmãos, um dos alvos grandes que você precisa ter em 2026 é ser batizado com o Espírito Santo. Existem pessoas que andam na igreja, vivem a sua vida, conhecem, mas nunca foram batizados com o Espírito Santo. Eu declaro batismo de fogo sobre a sua vida. Esse ano de 2026 você vai ser cheio do fogo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo não é ficar rodando, falando em línguas, não é isso não. Isso pode ser uma evidência. Claro, o Espírito Santo vem, eu sou do reteté, eu gosto do movimento. Mas ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter ouvidos para ouvir quando Ele fala. É ter força para obedecer quando Ele diz para a gente fazer alguma coisa. É não desconfiar de Deus um só minuto, mas é manter a chama acesa de amor e de paixão pelas coisas do Senhor. É não perder uma oportunidade de falar com Ele e dEle para alguém. É ser cheio do Espírito do Senhor para operar aquilo que traz glória a Ele. Sabe, meu irmão, existem coisas na minha vida e na sua vida que o Senhor está nos chamando a esse nível de obediência. Deus luta as guerras que a gente não deve lutar sozinho. Sabe, irmãos, andar no Espírito não é avançar antes da hora, é não lutar antes da ordem. A carne quer agir, o orgulho quer provar força.
mas o Espírito ensina a gente a esperar. E esse ano, irmãos, colocar os olhos em Deus vai ser uma escolha diária para nós. Não vai ser automático, vai ser intencional. Porque quem escolhe o foco certo no início do ano, evita muitas guerras ao longo dele. Quem está ouvindo o que o Senhor está dizendo aqui? Então, irmãos, o que acontece quando a gente assume a guerra que a gente escolhe entregar para Deus? Porque Josafá nos ensina que escolher bem as guerras começa por dentro. Começa com foco, vigilância, com dependência. Para escolher bem as guerras que eu vou lutar nesse ano de 2026, eu preciso ter esse nível de dependência, de vigilância. Mas agora a gente precisa avançar para um próximo passo. Qual é o próximo passo? É entender o que Deus está falando. Se eu estou buscando direções de Deus, se eu estou buscando clareza do Senhor, e Ele fala, porque o Senhor libera a palavra, eu também preciso ser fiel naquilo que Ele falou comigo. E o segundo ponto que eu quero trazer para você, o segundo movimento que a gente precisa fazer, é: deixe Deus assumir a sua guerra. Ele redefine a estratégia dessa guerra. Talvez você já bolou o seu plano aí para 2026. Você já fez os seus planos de como você vai agir, como que você vai falar, onde você vai andar. Meu irmão, o recado de Deus para você nessa noite é: deixa Deus assumir essa guerra por você. Depois que Josafá ora, jejua, alinha o coração, o que acontece? Algo fundamental: Deus assume a guerra. Ele diz: Josafá, você está preocupado? Não tenha medo deles, porque essa guerra não é a guerra de vocês, essa guerra é minha. Essa guerra que você está preocupado aí, não é uma guerra para você, essa é uma guerra que está falando do meu nome, sou eu que tomo conta dessa guerra. A resposta, irmãos, não vem em forma de plano humano, mas vem como uma palavra divina que muda completamente o cenário. Não temam, não se assustem, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. E essa declaração, irmãos, ela vem e ela não elimina o inimigo. Entenda bem isso. Porque a palavra vem, ela não tira o inimigo, mas ela remove dos nossos ombros o peso. Ela traz sobre o nosso coração paz. O problema continua ali, mas agora não está mais no meu ombro, não está mais no ombro do povo lá de Josafá. Quando Deus assume a guerra, Ele não tira de nós a responsabilidade, Ele tira de nós o desespero. E eu oro, e eu sei, irmãos, que tem muita gente aqui, que por fora está tudo bonitinho, mas por dentro, quando você pensa nessa guerra, o desespero começa a borbulhar dentro de você. Eu declaro sobre a sua vida a paz que sobrepassa todo entendimento. Deixar Deus assumir a guerra é abrir mão do controle, sem perder confiança em Deus. Mas como é que é isso na prática? Pastor, é bonito o senhor falando, mas me ajuda a entender como é que isso eu posso colocar em prática. Primeiro, irmãos, primeira coisa que você precisa fazer para deixar a guerra para o Senhor: obedeça todas as direções que Deus lhe der. Obedeça a palavra que Ele liberar sobre a sua vida. Quando Ele diz: vocês agora não vão lutar, vocês vão ficar e vocês vão ver o livramento do Senhor. Josafá não discute a instrução, ele não adapta a estratégia, ele não tenta ajudar Deus, ele simplesmente crê e ele se posiciona. 2 Crônicas 20:20 diz, ele diz lá, né, que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está aí uma grande chave: deixa Deus assumir a guerra. Deixa que o Senhor assuma essa guerra para você, meu irmão. Porque deixar assumir a guerra começa quando a gente para de insistir em soluções próprias. E a gente começa a obedecer o que o Senhor está nos dizendo, mesmo quando aquilo que Ele está dizendo para nós não faz sentido nenhum. Porque muitas vezes o que o Senhor está dizendo para nós não faz sentido. Não tem lógica. Humanamente parece que a gente vai perder. Mas entenda que é uma direção da parte do Senhor. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos dá convicção quando vem uma direção que ninguém mais entende, só você. E aí a gente precisa de foco da parte de Deus para se manter nela, porque senão a gente perde o rumo. Segunda coisa que eu preciso
para deixar Deus guerrear as minhas guerras. Entender que a estratégia pode parecer ilógica na carne, mas ela traz frutos espirituais sobre a minha vida. Deus, qual que é a estratégia que Deus deu para Josafá? Coloca adoradores na frente do exército. Manda uma banda, prepara um ministério de louvor aí do reino de Judá e envia eles na frente da batalha. Irmãos, está vindo um exército fortemente armado, com estratégias bélicas, com experiência de guerra, vindo em direção deles. E eles vão com o pessoal tocando harpa e cantando. Irmãos, parece que era algo completamente fora do normal, e era mesmo. Deus manda colocar adoradores na frente do exército. Isso, irmãos, não era algo simbólico, isso era algo espiritual. Sabe por quê? Porque antes da espada vem a exaltação. Antes da guerra vem quem é o dono dessa guerra. Antes do confronto vem a adoração. Em 2 Crônicas 20 e 22, você vai ver, 21 e 22 diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Você entendeu? Quando eles começaram a cantar, o povo começou a ficar desestabilizado. Eles não sabiam mais para onde ir. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: quando você começar a exaltar, adorar o nome de Jesus, no ano de 2026, fique preparado que os inimigos que vêm contra a tua vida ficarão confundidos e serão derrotados. A adoração tem algo muito poderoso, irmãos. A adoração não muda a nossa vida. Não muda Deus, na verdade, ela muda a nossa vida. A adoração, ela mostra para nós quem é que governa o nosso interior. Quando a gente adora, o medo perde volume, a ansiedade perde a força, a fé perde a reação, meu irmão. A fé ativada dentro do nosso coração. O salmista declara lá no Salmo 42:11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Adoração é a alma sendo lembrada de quem Deus é. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a força de vocês. Quando a alma da gente é fortalecida, a guerra perde o poder, a guerra não paralisa mais a gente. Meu irmão, a estratégia de colocar adoradores à frente da batalha era para que todo o povo de Judá não perdesse a noção de quem era o Deus a quem eles serviam. Se a adoração estivesse lá atrás e as espadas na frente, os olhos estariam nas espadas, que eram poucas, que não eram treinadas para a guerra, que não sabiam o que ia fazer. Mas quando eles olharam os levitas, os adoradores, e eles foram lembrados: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ele nos governa, Ele nos tirou de tudo aquilo que nos prendia, Ele venceu as nossas batalhas, Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Irmãos, quando você começa a adorar, isso não é fuga da guerra, é posicionamento espiritual. O que está faltando na nossa vida, irmãos, é adoração. Muitas vezes é uma adoração que exalta o nome de Jesus. Lá em 2 Crônicas 20, a gente vê que o povo não adora depois da vitória, eles adoram antes da guerra. Como que você vai começar o ano de 2026, meu irmão? Como que você está começando esse ano? Isso ensina algo para nós fundamental: a adoração é um ato de fé e não de resultado. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você fala: não, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Ele é fiel. Quando você exalta o nome de Jesus, esse é um sacrifício de louvor. Não é só cantar uma canção, não, irmãos.
Canções nos ajudam a declarar a bondade de Deus, mas às vezes as nossas declarações são sacrifícios de louvor que nós entoamos sobre o céu da nossa cabeça. Louvar quando tudo está bom é gratidão. Agora, louvar quando ainda está difícil é confiança sendo levantada diante do Senhor. A adoração alinha o nosso coração às estratégias de Deus. Quem pode aqui levantar sua mão por 1 minuto e adorar o nome do Senhor? Quem pode dizer palavras de adoração ao nome de Jesus? Dizer que Ele é santo, Ele é poderoso. Começa a treinar a tua alma. Pastor, não estou sentindo nada. Vai adorando, meu irmão. Você não precisa sentir para adorar, você precisa treinar os seus lábios. Sacrifício de louvor é falar daquilo que ainda você não sente. É dizer aquilo que você ainda não viu. É declarar aquilo que você crê. É sacrifício de louvor. Cuidado, meu irmão, porque o inimigo, ele vai tentar de tudo arrancar de você e da sua casa sacrifício de louvor. Agora, por último, como que a gente mantém o nosso coração alinhado depois da vitória, para não tomar as guerras novamente erradas? Porque se eu preciso, para manter o meu foco em 2026, eu preciso ter essas duas coisas. Primeiro, eu preciso saber onde estão os meus olhos, colocar os meus olhos nos lugares corretos, ajustar a minha vida, começar um trabalho interno. Segundo, mostrar que agora esse trabalho está fazendo diferença. Eu começo a obedecer, colocar em prática, a andar naquilo que o Senhor me chamou. E aí, irmãos, vitória começa a ser experimentada. Quando você começa a viver assim, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Nós estamos falando que o ano de 2026 vai ser um ano de milagres extraordinários. Mas e aí, o que eu faço? Terceiro posicionamento que você precisa ter para manter o seu foco e escolher bem as guerras que você vai lutar esse ano, é permanecer alinhado para não voltar a guerras desnecessárias. Terceiro ponto é permanecer alinhado para você não voltar a guerras desnecessárias. A história de Josafá e do povo de Judá não termina no campo de batalha. Ela continua no coração do povo depois da vitória. E é tão interessante, irmãos, que eu estava estudando esse texto essa semana e eu parei nesse último ponto. Eu não tinha percebido até hoje de manhã, quando eu estava estudando essa palavra para ministrar. Mas olha o versículo que o Senhor deu para esse terceiro ponto. 2 Crônica 20, 26. 2026. 2 Crônicas 20, 26. Nesse ano 2026, eu não tinha programado nada para fazer isso, eu também não creio em nada disso, nada, mas eu creio que aqui está um sinal profético para nós. Diz assim, olha, no 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Parece que é lógico, claro, eles venceram a batalha, os inimigos foram derrotados. E aí o que eles fazem, irmãos? Primeira coisa que eles fazem, eles se ajuntam e voltam para o lugar de adoração. O ponto de partida começa com a adoração, manda os adoradores na frente, vence a batalha adorando. Eles não abandonam a adoração depois da vitória, pelo contrário, eles voltam para o lugar da bênção recebida, do louvor que foi oferecido. Beraca, ou Beracá, em hebraico, vem da raiz da palavra barak, que significa abençoar, que significa louvar, agradecer, reconhecer publicamente o favor de Deus. Por isso, irmãos, Beracá carrega 2 sentidos que são inseparáveis. Primeiro, bênção recebida e louvor oferecido. Em 2 Crônicas 2026, 20 e 26, depois da vitória sem espada, o povo se reúne naquele lugar para louvar o Senhor por causa da vitória. O vale recebe o nome de vitória, de bênção recebida. O vale não tinha aquele nome até que a vitória do Senhor foi estabelecida. Ele não se chama Beraca antes da batalha. Ele recebe esse nome depois da obediência, depois da intervenção divina. Como é que isso se aplica na nossa vida? Irmãos, nem todo vale começa como vale de bênção. Tem hora na nossa vida que o vale vai ser vale de luta, vai ser vale de guerra, de temor, de dúvidas, de confronto, de medo. Alguns vales vão se tornar vale de bênção, vale de louvor que volta para Deus, quando a gente escolhe louvar
antes de reagir. A guerra terminou, mas o louvor continua sendo entoado ao nosso Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Deus vai dar a você vitórias nesse ano de 2026. O Senhor vai trazer milagres sobre a sua vida, mas o fim desse milagre não é para que você celebre só o milagre, mas para que a glória continue sendo dada ao Senhor. Tem coisa que você vai ver acontecendo na sua vida que não é o ponto final, é o ponto de partida, é ali o lugar onde você vai voltar, como nós vamos fazer agora. Nós voltamos aqui nessa mesa todas as vezes para quê? Para lembrar da vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Está aqui para nós um vale de Beracá. Na sua vida você só vai se manter longe das guerras que são desnecessárias para você, se você voltar nos lugares onde você viu Deus agir. Porque senão, irmãos, a gente facilmente se esquece, começa a se envolver em outras guerras que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor nos chamou. Quem não transforma a vitória, a bênção, o milagre, aquilo que você está confiando que o Senhor vai fazer, em louvor, em gratidão a Deus. Porque tem muita gente, eu queria tanto. Porque tem gente que pensa assim, irmãos, olha, no dia que eu tiver o green card, vamos falar de uma coisa que toca todo mundo, né? Agora minha vida vai ser diferente. Eu vou conseguir ir lá no Brasil. Eu vou ver meus parentes. Agora eu vou ter um trabalho melhor, eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, você acha que uma coisa dessa é muito importante? Todos nós, eu quero que se você não tem, que o Senhor te abençoe, que você viva de maneira legal nesse país, que você desfrute tudo que essa terra pode te oferecer, que você estabeleça residência aqui, você viva tudo que o Senhor tem para você. Mas isso não muda nada se o seu coração não estiver transformado diante do Senhor. Tem gente que tem isso na mão e a vida está toda torta. Está pior do que você, que não tem. Porque isso não diz nada. Tem gente que diz assim, não, quando eu conseguir agora juntar tanto dinheiro, aí você junta, daqui a pouco você está precisando de mais. Ontem a gente estava falando disso. Dinheiro é uma desgraça. Você chega aqui na América, aí você vai viver num lugar, você enxuga daqui e vive com $1.000 por mês. $1.000, estou ganhando $1.000. No dia que eu ganhar $2.000, vai ser uma benção. Vai ser uma maravilha. Aí você trabalha, começa a ganhar 2.000, aí você fala, agora eu precisava um pouco mais. No dia que eu ganhar 5.000, agora vai ser maravilha, vou viver no céu. Aí você trabalha, quando você chega nos 5.000. Aí você fala, agora quando eu tiver 10, porque agora eu preciso ganhar 10. E aí você vai ganhando. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vivia com 1.000? Não é possível que eu vivia com 1.000. Não, como que eu fazia isso? Olha para trás e a gente fala, meu Deus, por quê? Porque é assim. Se você for dando vazão, se você não tiver foco, tudo vai governando a sua vida, meu irmão. Aí você não é grato por aquilo que você tem, você está sempre olhando para as outras coisas, você não consegue celebrar aquilo que o Senhor fez, você só celebra quando a coisa acontecer ainda, você fica olhando para aquilo que aconteceu, e quando chega e chegou e acabou, e aí? Porque o objetivo não é só Deus te abençoar com uma coisa. No processo desse milagre, no processo dessa bênção, você vai levantando altares de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Quando essa bênção chegar, ela não é o fim. Ela só fortaleceu você para viver os projetos e os planos de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, nessa Santa Ceia, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E essa Santa Ceia para nós é lugar onde a vitória é mantida no nosso coração. Porque se existe uma coisa, nós já vamos celebrar. Se quiserem vir me ajudar, podem vir. Quando a gente olha para essa Santa Ceia, nessa mesa, a gente é lembrado de que a maior vitória que foi conquistada na cruz nos protege das armadilhas perigosas. Pode chamar já as crianças, pode chamar todo mundo, porque eles vão se ajustando para vir. As armadilhas perigosas do nosso coração é orgulho depois da vitória e o medo antes da próxima batalha. Essa mesa aqui nos aponta da vitória. Sabe por quê, irmãos? O ano de 2026 vão ter guerras sobre a sua vida. Vão ter lutas, desafios, situações que vão tirar você do eixo. Mas quando você olha para essa mesa, isso aqui é um vale de Beracá para nós. Quando a gente olha para essa mesa, a gente diz assim, eu sei que as lutas virão, mas eu só cheguei
nesse nível de vitória? Porque Ele conquistou a vitória para mim. E eu só vou conseguir avançar em direção à próxima vitória porque eu não tenho medo das coisas que virão contra a minha vida. Eu estou escondido no Senhor. O texto de 2 Crônicas termina de uma forma muito linda. Versículo 29 e 30 diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando eles souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá se manteve em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Vai ser assim a sua história em 2026, meu irmão. Quem aprende a viver em paz com Deus, não precisa viver em guerra com todo mundo. Deus vai te dar paz. O que isso na prática traz para nós, irmãos, antes de a gente tomar a Santa Ceia e se preparar para isso? Primeiro, a gente não vai voltar a reagir no impulso. Diga comigo, em 2026, eu não vou reagir segundo os impulsos da minha vida. Diga assim, em 2026, eu não vou abandonar as disciplinas espirituais quando a pressão aumentar. Em 2026, eu não vou transformar livramento, bênção, milagre em autossuficiência. Eu vou depender do Senhor todos os dias. Em 2026, fala com vontade, meu irmão, eu vou continuar orando, mesmo quando tudo parecer resolvido. Eu vou continuar adorando, mesmo quando tudo parecer estar no lugar. Eu vou depender do Senhor por completo. Eu quero terminar com um versículo, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você precisa manter o seu foco nas guerras corretas. O inimigo quer que você ande caído, desistido, quer que você perca o foco, quer que você seja uma pessoa como outra qualquer, que chega no final do ano e não tem nada que o Senhor fez na sua vida que você possa celebrar. Mas nós somos mais do que vitoriosos no Senhor.